O tema que nós vamos desenvolver nessa noite, vamos trabalhar, vamos pensar, vamos refletir juntos, é características de intimidade com Deus. Características de intimidade com Deus. Todos nós sabemos que na vida a intimidade, principalmente com Deus, é algo extremamente valioso, é extremamente precioso, ultrapassa até a nossa capacidade de pensar, de lógica, de inteligência humana. Então você é desafiado nessa noite a buscar uma intimidade com Deus, buscar se relacionar mais com Deus, buscar se aproximar de Deus, conhecer mais de Deus. Características de intimidade com Deus. O texto que nós vamos trabalhar como texto base para aquilo que nós vamos falar é Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos de 1 a 12. E eu vou ler, peço a atenção de todos. Então diz assim a palavra de Deus, versículo número 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Eu chamo a atenção dos irmãos no versículo número 1, quando fala, o Senhor lhe mostrou. E todo, versículo 2, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor, versículo número 4, esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, e te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Eu destaco também essa outra expressão, porém não irás para lá. Assim, versículo 5, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Verso 6, este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. É extremamente importante quando nós paramos um minuto na nossa vida
e começamos a refletir, a pensar sobre a história da nossa vida. Para que nós nascemos? Por que nós nascemos? Por que nós existimos? Por que eu existo? Porque Deus decidiu que eu tivesse vida. Este tema, características de intimidade com Deus, ele vai nos ajudar, com base neste texto, a extrairmos algumas lições que nós necessitamos de praticar nas nossas vidas. Se há algo que falta no meio do povo de Deus hoje, é uma intimidade com Deus, momentos de devocional, onde você separa, como Jesus orientou lá em Mateus capítulo 6, você entra no teu quarto, fecha a porta e ali você se derrama na presença de Deus. Ali você ora ao Senhor, ali você abre o teu coração, ali você admite as suas limitações, ali você coloca diante de Deus os teus anseios, ali você coloca diante de Deus as tuas dúvidas, ali você coloca diante de Deus tudo aquilo que chega até o teu coração e até a sua mente. Mesmo entre os líderes, mesmo entre as pessoas que nós temos como pessoas que deveriam estar melhor preparadas para certas coisas, nós percebemos a falta de uma intimidade com Deus, a falta de uma visão espiritual de quem é a pessoa de Deus. Falamos das coisas de Deus muitas vezes comparando com empresas, com famílias, achando que há possibilidade de fazer esse tipo de coisa. Temos a tendência de focar de baixo para cima, sendo que o correto é de cima para baixo. Toda a nossa vida, ela precisa de ser vista sob a orientação, os olhos e a direção e o desejo, a vontade de Deus. Nós não podemos fazer inversão dessas coisas. A primeira lição que eu quero extrair desse texto, que fala ao meu coração, e eu creio que vai falar ao coração de vocês que aqui estão e de outros que estarão vendo este vídeo, a palavra é comunicação. Muito fácil de guardar. Comunicação. Nós devemos desenvolver uma comunicação com Deus. Nós devemos desenvolver uma forma de dialogar com Deus. Nós ouvimos Deus pela sua palavra e reagimos na oração, retornando a Deus quem é este Deus. A palavra do Senhor, no versículo número 4, quando começa o versículo 4, nós observamos este registro nas Escrituras. Disse-lhe o Senhor. Confira em sua Bíblia. Disse-lhe o Senhor. Só esse pedacinho. Disse-lhe o Senhor. Deus se comunicando com a pessoa, Deus falando com a pessoa de Moisés. Disse-lhe o Senhor. Em outro texto nós encontramos o registro de que Deus falava com Moisés boca a boca, né? Aqui no caso do versículo 10 vai falar face a face. No livro de Números, capítulo 12, versículo 8, vai falar boca a boca. É importante lembrar que Deus nunca deixou de se comunicar com o homem. Grave isso, entenda isso. É importante lembrar que Deus nunca deixou de se comunicar com o homem, mesmo
mesmo sendo desobediente, Deus o procura e deseja estar com ele, deseja ter comunhão com ele. Vocês que estão me ouvindo, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, Deus deseja ter comunicação com todas as pessoas, com todas as pessoas. A prova que nós temos para afirmar isto é no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 9. Aliás, essa semana nós até estudamos esse texto. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Note que esta procura aqui pelo homem é iniciativa de Deus. É Deus que está procurando o homem. Por isso que no momento que nós falamos que devemos ser pessoas que trabalham evangelizando, nós estamos em plena obediência à orientação de Deus, porque isto agrada a Deus, isto agrada o coração de Deus. Quando falamos em comunicação, somos levados ao texto de Hebreus, capítulo 1, de 1 a 2, quando diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus capítulo 1, de 1 a 2. Então, a primeira lição que eu quero apontar para a nossa reflexão é comunicação. Comunicação. Um Deus que se comunica com o homem. Guarde isto, memorize isto, trabalhe isso dentro do teu coração. Deus está se comunicando com você diariamente, em todos os momentos. Atente para isso. Uma segunda lição extremamente importante neste texto é uma outra palavra que está vinculada à intimidade. Esta outra palavra é relacionamento. Relacionamento. Muitas pessoas participam, frequentam igrejas, alguns até passam pela experiência do batismo, alguns até chegam a um cargo de liderança na igreja, mas desconhecem um relacionamento com Deus. Ela não tem um relacionamento com Deus, e a prova disso são as atitudes. A prova disso é o dia a dia. A prova disso é o andar, é o tempo, é um dia após o outro. Vai revelar que não há relacionamento. O versículo número 10, ele vai dizer assim, versículo número 10: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. O nome disso, meus irmãos, chama-se relacionamento. Versículo número 2, não sei se vocês observaram que eu fiz menção dele, desculpe, eu falei versículo número 2, mas é o versículo número 1, e o Senhor lhe mostrou. Se Deus mostrou algo para um de nós, é porque há relacionamento, é porque há um relacionamento. Havendo um relacionamento, nós vamos ver coisas, nós vamos ter experiências com Deus, nós vamos ter um convívio com Deus que vai ultrapassar até a lógica humana, natural. Nós vamos acreditar que Deus pode. Nós não vamos começar a colocar o homem, na frente. Tem pessoas que, diante de uma experiência de saúde, por exemplo, a reação dela é sair correndo, e ir correndo para ir para um pronto-socorro, um hospital, não é isso? Esta é a experiência dela, me leva urgente, né? Mas a primeira urgência é orar. A primeira urgência é orar. Senhor, eu sou teu servo,
eu sou teu filho, eu sou tua filha, quem quer que seja, e eu estou nas tuas mãos. Eu vou agora até o médico, sim, mas eu quero ir sob os teus cuidados. Sob os teus cuidados. Relacionamento. Deus, no caso do versículo 1, Deus, ele prova o relacionamento dele com Moisés, que ele se dá o trabalho, note isso, de apresentar os planos dele para Moisés. Deus fala para Moisés: olha, eu estou te mostrando toda a terra de Gileade até Dan, todo Naftali, a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, e Deus vai falando, só que você não irá, mas eu estou mostrando para você que a sua expectativa está sendo atendida. Deus mostra para nós, Deus mostra coisas que Ele não precisaria mostrar, mas Ele mostra, porque Ele se relaciona com a gente, Ele nos quer bem, Ele quer bem você, Ele quer bem a mim. Uma terceira lição, importantíssima, valiosa, preciosa para nós, chama-se responsabilidade. Dentro desse texto, responsabilidade. O versículo número 4, no final do versículo número 4, diz assim: eu te faço vê-la com os próprios olhos, a terra que você estava na expectativa, porém não irás para lá. Esta aplicação é de responsabilidade. Alguma coisa aconteceu no relacionamento entre Deus com Moisés, que Deus não permitiu. Algo aconteceu, alguma coisa na responsabilidade foi abalada. E isso pode acontecer com você, comigo. A responsabilidade. Às vezes nós achamos que não há problemas de agirmos assim, agirmos de outro jeito. Nós achamos que não devemos nos preocupar com isso. Devemos. Nós temos que ser fiéis, nós temos que ser pessoas obedientes, nós temos que ter responsabilidade. Na intimidade não pode faltar a responsabilidade, e a responsabilidade ela é pessoal, não se transfere responsabilidade, não se transfere. A Bíblia está cheia de exemplos onde Deus trata direto com as pessoas, cheia de exemplos. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja, Romanos capítulo 14, versículo 12, se vocês desejarem conhecer, é importante, está escrito assim: assim pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não há possibilidade de fazer uma transferência, é necessário chamar para si a responsabilidade. Cada pessoa neste mundo, todas as pessoas, e é isto, os pais devem ter o zelo e o carinho, o cuidado de ensinar isto para os filhos, e de uma maneira muito, vamos dizer, longânima, paciente. Chama o teu filho e fala: filho, você vai ter que dar contas a Deus. Esposa, você vai ter que dar conta a Deus. Maridos, você vai ter que dar contas a Deus. A sua responsabilidade. Isso é para todos. Cada pessoa precisa saber que com Deus não se
se brincar. Não há brincadeiras com Deus. O nosso Deus não é Deus de brincadeira. Aliás, a Bíblia diz isso. Não sei se vocês conhecem esse texto, mas eu vou citá-lo agora. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo número 7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Haverá uma colheita, a colheita das suas atitudes, dos seus comportamentos, das minhas atitudes, dos meus comportamentos. Responsabilidade. Neste tema, características de intimidade com Deus, não pode faltar a responsabilidade. Você precisa ser uma pessoa responsável. Uma quarta e última lição. Esta quarta e última lição, ela me leva a pronunciar aqui de uma maneira assim, sofrida, doída, versículo número 6. Não sei se vocês observaram como que ele começa. Diz assim: este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Beté-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Este o sepultou. Compromisso de Deus. Um compromisso de Deus comigo e com você é de que haverá o nosso sepultamento. Este o sepultou. Deus nos acompanha até mesmo na morte e ainda faz o nosso sepultamento. Ele acompanha até o último momento. Agora, é importante destacar o quanto Deus chora a nossa morte quando não nos entregamos a Ele, quando não reconhecemos que Ele enviou um Salvador. Há uma Bíblia, a tradução de uma Bíblia, chamada NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 41 a 44, diz assim: quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela. E ele disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvar. Deus deseja ter com cada um de nós comunicação. Deus quer tratar conosco. Deus quer nos atender nas mínimas coisas. E Ele atende. Nas mínimas coisas. Deus quer ter um relacionamento conosco. Ele quer que nós tenhamos uma atitude
de dialogar, de conviver, de andar na companhia dele. Ele quer que nós tenhamos responsabilidade. Ele quer que nós tenhamos um compromisso. Compromisso de Deus, para Deus, com Deus. Um compromisso de integridade, um compromisso de caráter, um compromisso que está acima de qualquer outra circunstância, um compromisso que nos leva a uma decisão de olhar para frente e não olhar para trás, de não lembrar-se do passado, de não ficar se lamentando das coisas do Egito. O Egito, que eu faço referência agora aqui, significa o mundo. Não ficar desejando as coisas do mundo, mas olhar para o reino que Deus tem preparado para todos nós. Há uma terra que emana leite e mel. Há uma terra que eu e você viveremos eternamente com Deus. Mas nós precisamos ter características de uma intimidade com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.